Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Quando nós falamos em melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, e sempre coloco como extensão a melhoria da qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral, nós estamos falando somente em cuidados de reabilitação, nós temos que falar também em cuidados com a saúde, a prevenção, as maneiras de cuidar da saúde, do nosso sistema, do nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha uma vida melhor, mais saudável e mais alegre. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, iniciando isto com o câncer de próstata. Nós vamos falar com o Dr. Flávio Trigo, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Tudo bem com o senhor, Dr. Flávio? Tudo bem, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado o senhor ter vindo aqui, né? Dr. Flávio, começando, como eu citei já na apresentação, câncer de próstata, primeira pergunta, essa doença, vamos dizer assim, que está afetando, ela cresceu muito nos últimos anos? O câncer de próstata, nós não sabemos se aumentou a incidência ou se ele passou a ser mais diagnosticado. Hoje nós sabemos, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e do INCA aqui no Brasil, do Instituto Nacional do Câncer, que ele já é o tumor mais frequente no sexo masculino. Então ele ganha muita importância diante disso. Isso é uma das questões que precisam ser esclarecidas. O senhor colocou essa dúvida muito bem colocado, na minha opinião. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas o mundo está perdido, né? A violência está enorme, olha, as doenças estão acontecendo. Acontece que nós não tínhamos informações suficientes antigamente, seja inclusive de comunicação, a respeito de criminalização e tudo mais, e da parte médica, em termos de diagnóstico, não tínhamos aparelhos suficientes para isso, então nós achávamos que não tinha tanto, né? E hoje tem mais. Então, existe aí a dúvida, cresceu muito ou era falta de diagnóstico? Mas uma coisa que é real, Roberto, é que assim, antigamente talvez os homens não vivessem o suficiente para ter essa doença. Nós sabemos que o câncer de próstata ele aumenta com a idade e nós sabemos que a longevidade dos homens e das mulheres em todo o mundo ela tem aumentado. E no Brasil não é diferente. Então, se nós pegarmos no começo do século, era raro o homem que chegava aos 60 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro ela está acima de 70 anos. Como o câncer de próstata é uma doença que ele aumenta com a idade, então, naturalmente, nós aumentamos os casos também de câncer de próstata. Ou seja, nós diagnosticamos mais tumores, mas nós também temos uma população mais sujeita a esse tipo de doença. Doutor, pela sua explicação, o senhor está dizendo que o câncer ele vai tendo uma incidência maior de acordo com a idade. Mas jovens e adolescentes também podem ter câncer de próstata? Podem, mas é muito raro. Em geral, principalmente naquelas pessoas que têm um histórico familiar de câncer de próstata, essa preocupação deve surgir a partir dos 40 anos de idade. Preocupação maior. Essa preocupação maior. Ok. Os homens, nós homens, certo? Temos assim, as mulheres descem o cacete na gente, que a gente não cuida da saúde, né? As mulheres vão fazer exames periódicos e vai no ginecologista, vai não sei aonde, vai... A minha mulher frequenta todos os tipos de médicos. E ela reclama comigo que eu não vou no médico. Isso realmente é uma característica do homem? Está mudando ou continua? Eu acho que é uma característica cultural. O homem ele é criado com uma inverdade de que o homem não adoece. E a mulher, desde criança, ela é criada com a realidade de que todos nós um dia podemos adoecer e muitas vezes essas doenças têm tratamento. Qual que é a grande diferença? Como as mulheres são precavidas e elas fazem exames periódicos antes delas sentirem qualquer sintoma da doença, em geral o tratamento é mais fácil nelas. E elas estão tentando transpor essa realidade para os homens. Porque uma outra coisa que mudou no câncer de próstata é que nós procuramos fazer o diagnóstico antes que o paciente sinta qualquer sintoma.
porque essa é a fase em que ele está localizado e essa é a fase que ele é uma doença curável. Curável. Então as mulheres têm toda a razão de cobrarem dos seus parceiros que tenham o mesmo procedimento em relação à saúde que elas já têm. Então vamos dar um recado para os Tarzans, né? Você que está se sentindo um Tarzan aí aos 40, 50 anos de idade, você que está, né? Precisa fazer um exame preventivo. Exatamente. Como é que se faz o exame preventivo, doutor? Aonde ele vai, quem ele procura, como é que é feito? O exame preventivo, ele é feito pelo urologista e ele é feito a partir dos 50 anos em todos os homens, ou para aqueles indivíduos de raça negra ou com antecedente de câncer de próstata na família, ele deve ser feito a partir dos 40 anos. Como é feita essa prevenção? Através do exame de sangue, que é a dosagem do PSA. PSA. O PSA é um antígeno, é uma enzima que só existe na próstata. Então, toda vez que ele aumenta, significa que tem alguma coisa machucando a próstata, que não precisa ser necessariamente um tumor, pode ser um processo benigno, pode ser uma infecção, mas que precisa ser pesquisado. Se nós fizermos só o PSA, nós vamos ter uma sensibilidade de diagnóstico de uns 70%. Ou seja, de cada 10 pessoas com câncer da próstata, 7 são diagnosticados e 3 passam sem o diagnóstico. Qual que é a forma de nós melhorarmos essa sensibilidade? É associando ao PSA o exame do toque retal. Nós fazemos o exame do toque retal para ver a presença de nódulos ou áreas endurecidas na próstata. E essa sensibilidade tátil nenhum outro exame tem, nem ultrassom, nem tomografia, nem ressonância magnética, nem mapeamento. Então, quando nós aliamos essas duas formas de investigação, nós subimos essa sensibilidade para quase que 90%. Então, a recomendação atual da Organização Mundial da Saúde é a realização anualmente do exame do toque retal, mais a dosagem do PSA. Doutor, nós temos também o objetivo nesse programa de quebrar paradigmas, quebrar assim, a ignorância, né? Então não existe a discriminação e o preconceito em cima da ignorância. E hoje é comum os homens, de uma maneira geral, fazerem piadinhas de mau gosto, e eu conheço dezenas delas a respeito do toque, né? Mas a gente tem que deixar essas piadas pro lado do barzinho ali, o cara tá tomando cerveja, mas levar a sério isso, né? Parar de achar que o cara vai perder a masculinidade, que esse é o tom das piadas, né? Por questão de toque. É necessário fazer? É questão da sua vida? É questão de preservar a sua saúde, preservar a sua vida? O médico acha que tem que fazer? Vai fazer e ponto. Não é isso? E de repente não precisa ficar espalhando para todo mundo. Exatamente. É uma coisa séria. Claro que você fazer piadinha no bar é aceitável, mas a sua saúde você tem que levar a sério. Tem que levar a sério. E levando a sério a saúde do homem, é muito importante esse exame. Tanto é que algumas empresas, principalmente empresas multinacionais, elas exigem de seus executivos que realizem esse exame a partir da data preconizada, 40 ou 50 anos. Quer dizer, se faz o exame do PSA primeiro, que é um exame de sangue simples. Simples. Né? Não dói nada. E a partir do exame do PSA, se constata uma alteração, é recomendado o exame de toque? Não. As duas coisas são complementares. Toda pessoa deve fazer o PSA e o exame do toque. Se houver uma alteração em qualquer um desses exames, aí nós recomendamos a realização de uma biópsia guiada por ultrassom para diagnóstico do câncer de próstata. Muito importante, porque já vi muitas pessoas disserem assim, o meu PSA está ótimo, então não preciso fazer outro exame. Muitas pessoas dizem isso, eles associam isso, por isso que eu te fiz essa pergunta. Fala, meu PSA, o normal é 0, alguma coisa? 0,4. 0,4, normal 0,4. Então faz, tá 0,4, dá 0,3, beleza, não preciso fazer. Não, precisa fazer. Perdão, o PSA, o aceitável, até 4. Mas o PSA sozinho, ele não cobre todos os casos. Mais ou menos 25% dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata tem o PSA normal
e o diagnóstico foi feito por uma alteração encontrada no toque retal. Ah, muito importante que se diga isso. Precisa fazer. A partir dos 40 anos, então, começar a tomar um cuidado. Isso. Principalmente a raça negra e se tiver histórico de familiar. Isso mesmo. Ok. Doutor, o tratamento, ele é difícil, é demorado, ele é invasivo? Tudo que você diagnostica no começo é muito mais fácil tratar. Então, se você diagnostica o câncer da próstata numa fase que ele está localizado, o tratamento ele é curativo em quase que 90% dos casos. E esse tratamento pode ser feito tanto com cirurgia quanto com radioterapia. Tá. Não existe um remédio, uma pílula, uma injeção que cuide disso? Os tratamentos com pílulas, injeções, eles são utilizados naqueles casos em que o câncer não está mais localizado, aí você não tem mais a possibilidade de um tratamento curativo, e aí você faz um tratamento paliativo com esses medicamentos. Ah, tá. Então já não é uma cura, já é... Não. Quer dizer, o normal é tirar mesmo... Tirar e a pessoa fica curada. Tem que fazer uma cirurgia. Não precisa mais fazer nada. Ok. Doutor, quais os hospitais hoje, ou digamos assim, a rede hospitalar de São Paulo, ela está credenciada, quase toda ela, para fazer esse tipo de cirurgia? Sim. No caso do câncer de próstata, a cirurgia de retirada da próstata, ela é realizada em toda a rede pública e em toda a rede privada. Eu acho que é difícil um hospital em São Paulo que não faça este tipo de tratamento. A técnica de realizar a cirurgia é que pode variar um pouco. Existe a cirurgia convencional, que é uma boa cirurgia, e existe mais recentemente as cirurgias realizadas com o auxílio do robô. O resultado em termos de cura das duas cirurgias são muito parecidos. A cirurgia realizada com o robô, ela parece dar uma recuperação mais rápida para o paciente, uma menor possibilidade de sangramento, essas coisas. O robô é mais preciso. O robô é mais preciso. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio Trigo, que ele é urologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seção São Paulo. Nós estamos conversando sobre câncer de próstata, mas nós vamos entrar no próximo bloco a respeito da pessoa com deficiência. Isso também atinge a pessoa com deficiência? E quais os outros problemas urológicos da pessoa com deficiência? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com o Dr. Flávio Trigo, que é urologista. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seção São Paulo. Se você quiser passar um e-mail para o Dr. Flávio Trigo, você pode ir para flaviotrigo@uol.com.br ou explorar um pouquinho mais sobre a Sociedade Brasileira de Urologia, você pode entrar em www.sbu-sp.org.br. Doutor, nós estamos conversando sobre a questão da cirurgia. Existe sequelas ou algum comprometimento pós-cirurgia de próstata? Essa pergunta é muito boa, Roberto, porque muitos homens, na verdade, eles têm medo de ter o diagnóstico, porque eles têm medo de ter que passar por uma cirurgia e ficar com algum efeito adverso. Tem dois efeitos adversos que podem decorrer de uma cirurgia prostática. Um deles é a incontinência urinária, que ocorre em cerca de 5% dos pacientes, e ela é tratável. Existem várias técnicas de tratamento, desde fisioterapia, medicamentos e até dispositivos que curam a incontinência urinária. Isso é uma coisa importante que as pessoas saibam, porque várias pessoas operadas de próstata, elas ficam perdendo urina e acham que é normal. Não é normal, existe tratamento e elas podem se recuperar disso. E a outra, que talvez seja o temor maior dos homens, é a perda da função sexual, o que nós chamamos de impotência. A impotência, ela está cada vez mais baixo, os índices, a gente acredita que a chance de impotência após uma cirurgia de próstata é ao redor de 20%, mas esses pacientes, muitos deles recuperam, e em 100% dos casos ela é tratável. Então, se a pessoa tiver essa complicação, ela pode ser tratada seja por meio de medicamentos, seja por outros meios mais sofisticados, mas no final ela volta a ter a função sexual dela preservada.
Então, olha só como é gostoso fazer esse programa, porque a gente fica viajando, né, no pensamento e fala assim, aquele cara de 40 anos, o Tarzan que eu falei, né? De 40 anos, ele ouviu dizer que o avô dele fez cirurgia de próstata e ficou impotente. Aí ele fala assim, bom, então eu vou ficar impotente também. Então, olha onde está a ignorância. Ele escutou uma cirurgia feita há 40, 50 anos atrás e ele não percebeu que a medicina evoluiu. Existem novas tecnologias, existem novas técnicas de procedimento, novos aparelhos e tudo mais. Então a incidência é bem menor hoje e muito importante, tratável. Isso que é importante ser dito. Exato. Então, Tarzan, não tenha medo. Né? E ela é muito rara em pacientes com menos de 60 anos. Então, se o indivíduo jovem faz uma cirurgia da próstata, dificilmente ele vai ficar impotente. Doutor, entrando lá para a questão da pessoa com deficiência, nós vamos falar de paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, síndromes, paralisia cerebral, e aí vai por diante centenas de tipos de deficiência. Todos eles, isso se tratando de homens, vamos colocar, todos eles também têm a possibilidade de ter câncer de próstata. Também. O cara que está paraplégico, ele não é isento. Não é. Caiu na cadeira, fala, estou isento, estou salvo. Não, não. Pode ter. Pode ter. Então, é normal que a pessoa com tetraplegia, paraplegia, hemiplegia, qualquer que seja o tipo de deficiência, chegue aos 40 anos, também faça os seus exames. Também, que ela leve a vida normalmente. As pessoas com deficiências, elas constituem uma área muito importante de atuação da urologia. Para você ter uma ideia, até a Guerra da Coreia, mais ou menos, o indivíduo que tinha uma lesão medular, seja paraplegia ou tetraplegia, a expectativa de vida dele era, em 5 anos, de 50%. Ou seja, ao final de 5 anos, metade dessas pessoas morriam. Como tudo tem seu ponto positivo, e as guerras também têm, foi durante as guerras, principalmente a Guerra da Coreia, que se aprendeu a tratar desses pacientes. Então tem uma série de medidas, e aí a atuação do urologista é muito importante, porque a maior parte dessas pessoas morriam de infecções com septicemia e o foco era urinário. Com o tratamento atual, a expectativa de vida do paraplégico, por exemplo, é a mesma da população normal. Ou seja, ele tem que tomar os mesmos cuidados de que se ele não fosse paraplégico. Então, ele tem que fazer as mesmas prevenções em relação ao que ele fazia antes. Então, vamos falar, em termos de evolução, vou fazer uma reclamação no ar. Todos os urologistas que eu fui até hoje, eles têm, a maca deles é bem alta, porque ele precisa fazer um procedimento ali, que ele não pode estar abaixado toda hora, e ele vai ter problema de coluna, então ele usa uma maca muito alta. E essas macas, já fui em consultórios que a maca é de madeira, aquelas enormes, para ser como é que chama? Bem resistente. E nós, com paraplegia ou tetraplegia, não conseguimos fazer uma transferência para uma maca dessa altura. Então precisa lá de auxiliar, enfermeiro. Você vai num hospital, tem lá um enfermeiro que traz. Mas no consultório do urologista, é só o urologista e às vezes a coitada da esposa que está lá do lado, certo? Isso traz uma dificuldade enorme. Reclamação, né? Existem algumas macas já que podem abaixar, subir, vamos falar com os urologistas para trocar suas macas velhas por novas? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque isso aí aborda a questão da acessibilidade para o deficiente. E eu acho que a questão não se restringe só à maca, né, Roberto? Por exemplo, a entrada do consultório, ela tem que ter uma rampinha para que a pessoa possa entrar com a cadeira de rodas. E o ideal das macas, até pensando no acesso dos pacientes e na coluna do médico, o ideal é que ela tenha altura variável, e existe Sim. isso. Então, por exemplo, no meu consultório, a minha maca eu acho ela relativamente alta, mas eu tenho uma sala de exame que a maca sobe e desce do jeito que eu quero. Então, quando eu vou atender um lesado medular, eu posso examiná-lo nessa sala ao lado, nós deixamos a maca bem baixinha, ele se transfere sem dificuldade nenhuma, sem ajuda. Tá. Então, vamos juntar lá a Sociedade Brasileira de Urologia
Eu vou lá fazer uma palestra para o pessoal sobre acessibilidade. Para os médicos mais antigos que preservam a sua maca de madeira. Outro fator importante é o banheiro. Nos consultórios você tem que ter um banheiro acessível, porque de repente a pessoa com uma deficiência, ela precisa urinar, ela precisa fazer um cateterismo esvaziador de urina, ela tem que ter um local adequado. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Recentemente, o ano passado, eu tive num congresso de incontinência no Japão e que abordava também a questão do lesado medular, tudo isso. E os japoneses, como em várias coisas, eles dão um show em termos de banheiro. Todos os banheiros tinham sido pensados em função da diversidade humana. Até os banheiros de trem. Por exemplo, para uma pessoa que precisasse fazer o cateterismo, ela tinha a condição perfeita de ir até o banheiro do trem e fazer isso. Interessante. Então eles são evoluídos em tudo. Que bom, doutor. Nós vamos falar sobre os cuidados com o tratamento de urinário, né, infecção urinária, mas eu primeiro queria que o senhor contasse sobre esse prêmio que nós recebemos aí de incontinência urinária, adultos e crianças. O senhor falou de um prêmio que nós recebemos. Isso. Em setembro nós vamos ter o congresso da Sociedade Internacional de Continência em Florença, na Itália. E esse congresso é o congresso mais importante do mundo em se tratando de incontinência urinária, seja em adultos, seja em crianças. E nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho em crianças, com um trabalho realizado num hospital da prefeitura, que é o Hospital Infantil Menino Jesus, que é uma OS, é uma cooperação entre a Prefeitura de São Paulo e o Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos lá apresentar o trabalho, vamos receber o trabalho. É um trabalho muito interessante em crianças que têm dificuldade de urinar, que envolveu mais de 100 crianças e que 90% dele foi executado no Hospital Menino Jesus. A incontinência urinária, ou seja, a dificuldade de urinar, ou então a urina solta, ela está diretamente ligada ao esfíncter? Algum comprometimento do canal? Existem várias causas. Basicamente, as pessoas que perdem urina, elas perdem por dois motivos. Ou ela tem uma bexiga que não armazena bem, uma bexiga que contrai fora da hora, está muito em voga o termo bexiga hiperativa, e o tratamento disso é feito com medicamentos, com injeção às vezes de botox dentro da bexiga, às vezes com a implantação de um marca-passo na bexiga, com técnicas de fisioterapia, tudo isso. Quer dizer, ou seja, tem cura. Tem cura. Uhum. E existe a incontinência por lesão esfincteriana. E nesses casos você precisa reforçar ou até mesmo repor o esfíncter. Então é possível reforçar o componente esfincteriano usando umas fitas sintéticas que são chamadas de sling, ou até mesmo você colocar uma válvula interna, claro, e que faz a função do esfíncter, que chama esfíncter artificial. Então, hoje em dia, não é preciso ninguém ficar perdendo urina. Todo mundo pode ser tratado e todo mundo pode chegar a algum resultado bom. Nossa, doutor, você está falando de uma coisa que é um medo dos paraplégicos de uma maneira geral. Porque o paraplégico, a grande maioria do paraplégico, ele tem que passar sonda para fazer o seu xixi, esvaziar a bexiga. Se você fala de sonda de alívio, a gente passa 5 vezes por dia, às vezes até mais. Devido a isso, e devido às vezes a um acúmulo dentro da bexiga, você tem uma facilidade muito grande de pegar infecção urinária. Aquelas infecções urinárias repetitivas, sabe, leva a óbito. Difícil o tratamento, você pega uma bactéria resistente a antibióticos e aí complica tudo. Aí começa-se uma conversa dentro do pessoal de paraplegia. Ah, tem uma cirurgia de esfíncter que você abre o esfíncter e acabou, não tem mais que passar sonda e tudo mais. Aí vem o medo. Ah, mas se eu quiser retornar, né? Então o grande medo era esse. Não dá para retornar. Fez, acabou, é para sempre. O senhor está dizendo que existe formas de retornar. A realização do cateterismo em pessoas paraplégicas, ela foi meio que um ovo de Colombo.
ela reduziu, na verdade, o índice de lesão renal e curiosamente, ela reduz o índice de infecções urinárias graves. Você pode ter até uma bactéria na urina por causa do cateterismo, mas essa bactéria, como você está drenando constantemente a bexiga, ela raramente vai te causar uma infecção mais grave. A outra alternativa que se fazia mais antigamente era você cortar o esfíncter, mas aí você dependia de usar um coletor externo de urina. 24 horas por dia. E prejudicava muito a sua qualidade de vida, porque você tinha dificuldade de sair de casa, você tinha dificuldade no relacionamento sexual, tudo isso. O que aconteceu no cateterismo é que as sondas, elas também estão evoluindo. Então hoje existem novos produtos no mercado, existem sondas que são chamadas hidrofílicas, que você não precisa lubrificar nada, então você consegue mais antisepsia. Existem vários fabricantes, principalmente fabricantes escandinavos, e essas sondas ajudaram a reduzir esses índices de infecção, além de tornar mais prático o cateterismo, porque vem um pacotinho tudo pronto, você tira, faz o cateterismo, acabou. Eu agradeço sua vinda aqui e espero seu retorno para a gente continuar essa conversa que tem muitos assuntos. Vai ser um prazer retornar. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós esperamos, obviamente, semana que vem. Um abraço.